As criptomoedas finalmente chegaram às provas da Anbima. Em grande estilo, no meio do carnaval, no dia 3 de março. Sim, é o desfile das criptomoedas, da blockchain, DeFi e também do Código de Melhores Práticas para os Profissionais Anbima. Sim, entraram agora, dia 3 de março, todos esses novos conteúdos na prova da Anbima. Eu já larguei um videozinho aqui, um videozão, na verdade, falando sobre o Código de Melhores Práticas, sobre de conduta ética, e a galera gostou bastante, então eu decidi fazer um especial, né? Porque, afinal de contas, as criptomoedas entraram em hype, vamos dizer assim, mais ou menos 2017, 2018, né? A primeira explosão de subida do Bitcoin. Em 2021 foi uma outra hype, só se falava sobre isso, sobre a onda dos NFTs, sobre a onda do DeFi. Agora, em meados de 2025, chegou a bater $100 mil o Bitcoin e foi um novo alvoroço, né? E galera, modéstia à parte, eu acho esse tema muito bacana, porque eu mesmo sou muito resistente a novas tecnologias às vezes, e eu fui muito resistente a comprar meu primeiro smartphone, também fui muito resistente para entender as criptomoedas, né? Mas é uma resistência boba que não faz sentido. Já hoje eu sou um grande entusiasta dos nossos queridos e amados smartphones e também das criptomoedas. E galera, para ajudar vocês, eu criei várias aulas lá dentro do curso, explicando qual é toda a sequência lógica, né? O que é blockchain, né? Como que eles funcionam, como eles se interligam, o que é o CeFi, o que é o DeFi, né? Centralized Finance, Decentralized Finance, para entender o que é um ativo tangível, um ativo intangível, um NFT, uma criptomoeda. E aí chegamos finalmente às criptomoedas ou a tecnologia cripto dentro do ambiente tradicional, né? Como que os criptoativos se comportam dentro do ambiente tradicional do mercado financeiro. Então eu preparei um baita presente para vocês, que é este vídeo aqui. Cara, eu vou liberar de graça as 4 aulas que eu gravei para vocês aqui nesse único vídeo. E para que elas fiquem online, ó, preciso de 1000 comentários, tá? Elas vão ficar no ar por 60 dias, se chegar a 1000 comentários eu não vou tirar do ar, tá? Então eu vou dividir até a timestamp aqui embaixo desse vídeo em 4 partes, tá? Primeiro, blockchain, CeFi e DeFi, para você entender as diferenças do sistema financeiro centralizado e descentralizado. Sobre os tokens, né, a tokenização, o NFT. Número 3, as criptomoedas. E número 4, aqui, os criptoativos no mercado tradicional. Então, nosso editor vai juntar, vai concatenar todas essas aulas e vai disponibilizar de graça para vocês. Então, já dá o like, comenta aqui embaixo, ó, tá? Supimpa para essas aulas novas lá da área do aluno, vou trazer de graça para você, ó. 60 dias. Comenta aqui, ó, 1000 comentários, eu vou deixando elas. Senhoras e senhores, demorou, mas chegou. E não, eu não estou falando do meu Clebinho, ainda veio um Clebão. E, cara, estamos falando dos bitcoins e criptomoedas. Sim, estamos falando de cryptocurrency, criptomoedas, Bitcoin, DeFi, smart contracts, todas essas coisas muito malucas e legais caem nas provas agora. Só que a Anbima não me ajudou, senhoras e senhores. Vejam bem vocês o edital, porque o edital começa falando de finanças descentralizadas, DeFi, né? O que é finanças tradicionais versus finanças descentralizadas? E não tem o menor cabimento eu começar a falar com você de finanças descentralizadas se você não é um entusiasta sobre Bitcoin, se você não é um entusiasta sobre criptomoedas e não sabe que diabos a gente está falando nesse universo de cripto. Então, galera, eu preparei uma aula aqui que talvez fique um pouquinho mais longa, mas é justamente para você que não é entusiasta dessa área. E se você for, calma, uma explicação leiga para que todos estejam na mesma página. Lembrando que esse aqui é um curso preparatório para a sua certificação, de que ficou uma forma lúdica, uma aula divertida para você entender sobre esse universo incrível. Eu, pessoalmente, acho um pouquinho utópico, porque os governos vão tentar se meter, como eles já estão se metendo, mas a teoria é linda e maravilhosa, eu sou empolgado com isso, tá? Então, ó, seguinte, nessa aula falaremos de finanças descentralizadas. Só que para falar de finanças descentralizadas, você tem que entender o que é uma blockchain, você tem que entender o que é um smart contract, você tem que entender o que é um
consenso, né? Então, vamos começar, e por isso eu separei essa aula aqui em 7 etapas, tá? Vamos falar um pouquinho sobre como surgiu a blockchain, que é onde ficam as criptomoedas, os smart contracts, os tokens. O que é a blockchain, o que é DeFi, o que são os mecanismos de consenso, os smart contracts, as aplicações práticas e aí as vantagens do DeFi. Assim a gente vai cumprir aqui 3 ou 4 itens lá do teu edital da prova de uma forma mais lúdica, tá? Eu vou separar aqui bonitinho aqui, ó, smart contracts, que é um dos assuntos, né? O DeFi, que é um dos assuntos, e as vantagens do DeFi aqui, smart contracts, são assuntos da prova, tá? Os outros 3 itens são importantes para você entender a lógica da parada, tá? E aí, galera, vou chamar aqui o meu Blackboard, né? Eu gosto de riscar em preto, né? Porque essa história aqui, né, de como surgiu o blockchain, né? Bom, qual que é a origem do blockchain? É uma coisa muito engraçada, é cômica, né? Porque, basicamente, a blockchain surgiu e nem tinha esse nome, né? Ela surgiu lá no longínquo ano de 1991 e ela surgiu por 2 caras. Cara, você não precisa saber o nome desses caras, tá? Você não precisa saber essas datas aqui, é só para te dar um contexto para você entender que legal que é essa parada, tá? Então, em 1991, 2 caras chamados Stewart Haber. Inclusive, galera, só um adendo aqui engraçado, tá? Lá nos Estados Unidos, quando eu viajo, eu digo que meu nome é Stewart. Porque Kleber é um negócio impronunciável para eles. Não, Kleber, it's like Clever. Não rola, tá? Stumpf, pior ainda. É Stuart, Stumpf. Ele disse uma vez, meu nome é Stumpf. Stuart. Tá, beleza. Aí eu virei o Stuart nas Américas, tá? Então foi o Stuart Haber e também o senhorzinho chamado o Scott Stornetta. Se eu não me engano, é assim que se escreve, tá? E qual que é a graça nestes 2 senhores aqui? Bom, que em 1991, esses 2 senhores trabalhavam para uma empresa mundialmente conhecida, que inclusive deu nome à tal da fotocópia, a Xerox. Né? O que é a Xerox? A gente não diz que a gente vai fazer uma fotocópia, diz que a gente vai fazer um Xerox, né? Que é o nome abrasileirado dessa empresa. Então, basicamente, essa aqui é a empresa que possibilitou a gente fazer cópia de toda e qualquer coisa. E aí, esses 2 senhores estudiosos, né, estavam vendo lá um artigo científico de biologia. Sei lá o que carambas eles estavam vendo, tá? E eles viram que eles conseguiam editar aquele artigo, transformar, publicar, ganhar os créditos. Então, eles perceberam como era vulnerável toda essa história da cópia, né? Esse negócio da cópia aqui, poxa, direitos autorais, meio intenso, né? E aí, eles criaram um negócio que, olha que importante, quais são as principais características dessa coisa que eles criaram? É uma coisa que é irreversível, e é uma coisa que ela também é imutável. Ou seja, a partir do momento que eu faço alguma coisa nessa rede, ela é irreversível e imutável. Só que esses senhores aqui criaram uma coisa fantástica chamada de blockchain. Só que essa coisa aqui de blockchain não era chamada de blockchain até muito tempo depois, tá? Como que funciona isso aqui? Basicamente, uma blockchain é um mecanismo de blocos. Então, blockchain, então, blocos em corrente. E aí, a gente tem que começar a misturar isso aqui um pouquinho com o sistema financeiro tradicional. Como que funciona o nosso sistema financeiro tradicional? Então, vamos botar aqui, vamos botar em vermelho. A gente tem um sistema financeiro nacional, né? Vamos imaginar aqui que você vai comprar uma ação lá na B3, correto? Lá na B3 tem uma ação, né? A gente tem um negócio, você sabe que se chama Book de Ofertas, né? É isso aqui o que a gente chama de mercado organizado, né? Então, lá no book de ofertas, você abre o seu home broker, tem gente comprando, tem gente vendendo, e aí, sempre que acontece uma transação, todas as transações ficam registradas, né? Ficam registradas, né? Então,
comprei, vendi, as milhares de pessoas que compram e vendam, vão lá e fazem um bloco, tá? Esse bloco aqui é um bloco de informações. Né? Poxa, um bloco, né? um byte, vamos chamar assim lá na tecnologia, cabe X informações, né? Vamos dizer que aqui cabe 100 informações. Poxa, preencheu essas 100 informações aqui, o que a gente vai fazer? Ó, mais um bloco de 100, mais um bloco de 100, mais um bloco de 100. Né? Então, todos esses blocos de 100 aqui vão ter informações, só que quem que cuida dessas informações? Quem cuida dessas informações aqui, ó, é B3. É o Banco Central. É a CVM. Ou seja, isso aqui a gente chama de centralizados, ok? Bom, qual que é a alternativa que esses dois senhores criaram aqui com a blockchain, que é irreversível e imutável? Se a gente chama isso aqui de centralizado, esses senhores geniais criaram um negócio chamado de finanças, ou uma possibilidade que foi, a partir disso, de descentralizadas. Como que funcionam esse negócio de descentralizadas? Bom, aqui a gente tem a B3 centralizada. Concorda comigo? Então, vamos imaginar que a gente tem uma bolsa de valores que os registros não ficam guardados lá na bolsa. Então, eu vou até apagar isso aqui, ó. Quer tirar um print aqui, ó? E aí eu vou apagar aqui, né? Vamos voltar aqui para as descentralizadas. Vamos vir aqui para as descentralizadas, né? Então, imagina que a gente tem uma bolsa, tá? Uma bolsa de valores. E lá na bolsa, 100 bloquinhos, né? Cada um cabe 100 informações. 100 informações, 100 informações, 100 informações. Aqui tá centralizada, né? Como é que vai funcionar aqui o descentralizados, né? Vou botar até em vermelho aqui, ó. Esse aqui é o centralizado, né? Centralizado. Como que vai funcionar o nosso descentralizado? A gente vai ter as operações acontecendo, então eu vou lá e mando para você. Cara, eu posso mandar uma ação, posso mandar um documento, eu posso mandar uma moeda de várias formas. Eu posso te mandar pela internet, eu posso te mandar de forma física, né? Só que essa transação que eu estou fazendo com você, seja de dinheiro ou as criptomoedas, seja de ativos, né? A gente vai falar dos tokens, seja de contratos, né? Todos eles têm que ser registrados em algum lugar, né? Poxa, como é que vai ter uma transação se só eu e você sabemos, né? Tem que estar registrado em algum lugar de forma confiável, né? Então, a informação, até por causa da tecnologia, como ela é construída, vai continuar sendo em blocos de 100. Então, todos os blocos vão continuar tendo 100 informações, 100 informações, 100 informações, 100 informações. Aqui, nas finanças centralizadas, todos esses blocos de informações ficam guardados na bolsa, ficam guardados no banco, ficam guardados no Banco Central, né? Aqui, essas informações todas ficam guardadas numa parada chamada de blockchain. E por que é blockchain? Porque, basicamente, todas essas informações aqui estão ligadas, né? Então, existe uma parada que a gente chama de hash, né? Esse hash aqui é um número gigantesco, né? Vamos dizer que esse aqui é o hash, só a fins de explicação, é o final 001, tá? Então, esse segundo bloco aqui vai ser o número gigantesco 002, 003, ou seja, todas essas informações aqui estão ligadas, né? É por isso que a gente chama de blockchain. Bom, e aqui nas finanças centralizadas, a gente tem alguma pessoa que a gente confia. Leia-se o governo. Eu não confio muito, né? Mas leia-se aqui, a pessoa que a gente confia aqui é o governo. Bom, e na blockchain, que a gente vai chamar de descentralizadas, em quem que a gente vai confiar? Cara, você confia em mim? Espero que sim, estou aqui te ajudando a passar na prova. Mas como é que você vai definir em quem que você confia? É difícil, né? Bom,
Já sei. E se ao invés de confiar em uma pessoa, a gente confiasse em várias pessoas? Olha que louco. A blockchain vamos chamar aqui um histórico de dados, né? Um monte de histórico de dados, né? Bom, nessa blockchain aqui, a gente vai ter vários trabalhadores. E esses trabalhadores recebem o nome de mineradores, ok? Então, eu fiz uma transação, tá? Eu e você. Precisamos registrar uma transação, né? Esses trabalhadores, ou seja, todas as pessoas que estão conectadas no blockchain, os trabalhadores, os mineradores, têm uma cópia, olha que louco, tem uma cópia de tudo. Os mineradores têm uma cópia de tudo. Tudo. Todas as transações, todo o histórico da blockchain que eles estão operando, né? Os mineradores de Bitcoin, eles têm todo o histórico que existe do Bitcoin. Desde a primeira transação à última, um histórico gigantesco de todas as transações. Só que não é um minerador, são vários. Então, imagina que, ao invés de eu confiar num banco central, de eu confiar numa B3, num governo, eu estou confiando ao povo. E a voz do povo é a voz de Deus. Então, essa transação, ela vai ser deixa eu ver se não estou escrevendo em cima de mim, né? Autenticada. Né? Deixa eu botar o menorzinho, né? Ela vai ser autenticada por milhares de pessoas. Milhares de pessoas. Se essa transação é autenticada por milhares de pessoas que tem uma cópia de tudo, olha que legal. É impossível, e aí vem as duas características da blockchain, é impossível você reverter, então é por isso que a gente chama aquela irreversível. Cara, como é que você vai reverter uma transação? Eu fiz uma transação, passei um Bitcoin para você. Você tá rico, né? E para mim passar essa transação para você, para processar, cara, centenas de milhares de pessoas validaram essa transação. Como é que eu vou desfazer? Como é que eu vou reverter isso aqui? Cara, basicamente, eu teria que invadir o computador de todas essas pessoas ao mesmo tempo, deletar esse histórico aqui para que o bloco continuasse da jornada anterior. Só que eu vou invadir o computador de milhares de pessoas ligadas à tecnologia, a essa parada aqui, um monte de hacker que estão em todos os lugares do planeta, em vários lugares diferentes. Cara, não tem computador hoje com capacidade de fazer isso. E nem está falando de capacidade técnica, está falando de capacidade de processamento de dados. Então, é impossível fazer isso. É por isso que a gente chama de irreversível. Né? E por que é imutável? Se é impossível reverter, também é impossível a gente reverter isso aqui. Não tem como alterar esses dados em centenas de milhares de computadores ao mesmo tempo. Olha que legal. É muito seguro isso aqui. Bom, então, nessa historinha que eu estou contando para você até este momento, a gente já sabe, então, como surgiu o blockchain. Bom, o blockchain surgiu lá daqueles senhores que trabalhavam lá na Xerox, que eles nem sabiam que era blockchain depois que foi receber esse nome. Né? Nós sabemos aqui, então, o que é blockchain, o que é a blockchain, que é esse conjunto de dados que estão todos amarrados, que são validados por várias pessoas. E agora a gente vai falar então sobre o mecanismo de consenso, que é justamente essa diferença que eu estava explicando para você, né? Então a gente pode chamar aqui em vermelho o negócio chamado de centralizado, né? Mercado centralizado, bolsa de valores, né? A gente é tão centralizado que é a B3, né? Chega a ser um monopólio, né? Então, qualquer transação que a gente faça na B3, a gente vai pagar taxas para a B3, a gente vai registrar na B3, a gente é escravo da B3, né? Então, é centralizado, tá tudo aqui, ó. A nossa confiança está todo na B3, está todo no que a gente chama aqui de sistema, né?
O sistema é foda, parceiro, né? Tá tudo aqui no sistema. Já este outro modelo que a gente chama de descentralizado, né? Descentralizado, descentralizado, deixa eu até puxar minha mesa para cá, que esse canhoto é difícil, né? Esse sistema que a gente chama de descentralizado, a gente tem um ambiente, vamos chamar aqui de nuvem, tá? Aficionados, não me xinguem, tá? Só estou tentando botar isso aqui de forma didática para o pessoal que não é aficionado, né? Nuvem, ou letra feia do diabo, né? Nuvem, né? E basicamente nessa nuvem, todos têm a cópia da rede, tem a cópia de tudo, né? Bom, e aí, todas as transações são validadas, por quem? Pelos trabalhadores, que são nossos chamados mineradores. E aí, galera, olha que louco. Aqui, né, vamos falar da confiança, né? Aqui, a confiança está na rede. Aqui, a confiança está no consenso. E é isso que a gente chama de mecanismo de consenso. Kleber, por que está no consenso? Ó, centralizado. Eu estou confiando na B3 que aqueles meus dados estão corretos. Descentralizados. Tem centenas de milhares de trabalhadores que olharam aquela transação e deram um check. Sim, o Kleber passou o dinheiro para você. Sim, o Kleber recebeu o dinheiro do aluno. Sim. Olha só, quanta gente confirmou. Então, a gente deixa de ter um sistema que acredita numa entidade do governo para acreditar no povo. Então, basicamente é um consenso. Se 50 mil pessoas olharam e disseram, não, isso aqui é uma pedra, então provavelmente isso aqui é uma pedra. Agora o governo vai lá e olha e diz, isso aqui é uma madeira. Não, cara, não é uma pedra. Mas ele que está com o dono da verdade. Aqui quem é o dono da verdade é o sistema. E olha que legal, né? Por exemplo, vamos falar de um banco, né? Vamos comparar aqui uma moeda digital a um banco. Quando você tem uma moeda, R$1, por exemplo, e esse R$1 está no banco. O banco pode, do nada, sabem vocês bem, senhores, lançar lá uma taxa de manutenção de conta. Ele está lá no poder, porque é centralizado. Agora, cara, você está lá no ambiente de cripto. Não existe como eles lançarem uma taxa de manutenção de conta. Porque os trabalhadores não vão aprovar isso aqui. Então é um consenso. Então, mecanismo de consenso é basicamente esse teste que muitas pessoas vão validar. Em vez de ter uma coisa centralizada, é uma validação de toda a comunidade. Bom, entendido o mecanismo de consenso, a gente tem coisas chamadas de smart contracts. Cara, precisava ter uma borracha maior nessa ferramenta aqui, né? Bom, e aí surgem os smart contracts. Bom, gente, eu quero fazer um contrato de financiamento, eu e você. Podemos? Podemos. Se a gente fizer um contrato, só eu e você, eu vou te emprestar R$10.000, você vai me pagar 1% de juros nos próximos 24 meses. Só eu e você assinamos. Tem validade? Mais ou menos. Na hora de ir isso para a justiça, por exemplo, quem são os testemunhas? Qual cartório vocês assinaram? Né? Tá vendo? A gente precisa do sistema para validar isso aqui. Agora, existe uma parada chamada Smart Contracts. Como a gente está falando de uma tecnologia digital, onde é programável, eu posso fazer um contrato digital, e esse contrato digital aqui vai ter condições. Esses contratos digitais normalmente têm condições de if and then. If é se e then, então. Imagina a situação. Vamos fazer um empréstimo, eu vou te emprestar, por exemplo, 10 bitcoins. É uma grana pra caramba, né?
e você vai me pagar esses 10 bitcoins em, sei lá, 12 parcelas de 1 bitcoin cada um. Um jurinho ali, né? Aí o sistema vai programar, por exemplo, if data igual, sei lá, 31 de janeiro, then subtrai um bitcoin da conta do Kleber e passa para a conta do Klebinho, por exemplo. Então, eu emprestei dinheiro para o Klebinho, emprestei 10 bitcoins para o Klebinho. Vai me pagar em 12 vezes de 1 bitcoin cada um. Esse smart contract vai ver, ó, data do pagamento, ele vai subtrair o bitcoin lá do Klebinho e vai passar para o Kleber. Olha que legal. Tudo isso de forma automática, né? Não precisa ficar lembrando, pagar, não sei o que. Ó, o contrato vai lá, ele é tipo auto-executável, tá? Então, esses smart contracts, para que eles funcionem, eles estarão, obviamente, dentro de uma blockchain, né? Então, o 4 aqui, opa, deixa eu botar pro verdinho aqui. Opa, volta aqui, ó. Nós temos aqui os smart contracts, tá? Eu vou aprofundar um pouco mais isso aqui daqui a pouco, tá? Smart contracts, né? Então, esses são os contratos inteligentes, né? Aí, o próximo tópico que eu falei lá para vocês é o DeFi. Bom, gente, aqui ele já foi explicado o que é DeFi, né? Então, lembra lá, em amarelo, inclusive, né? Nós temos o lance dos centralizados. Centralizados, nós temos lá a Bolsa de Valores, que nós temos a B3. E nós temos os descentralizados, que é a blockchain. E aqui na blockchain, a gente vai ter muita coisa que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Qual que é a grande diferença? Gente, o DeFi, o CeFi, só para vocês entenderem a terminologia aqui, ó. Este cara aqui, ó, os centralizados, eles são chamados de CeFi, Centralized Finance. E esse modelo aqui descentralizado, que eu estou explicando desde o começo dessa aula aqui, são os DeFi, Decentralized Finance, ok? Já vamos aprofundar sobre isso aqui também, né? E temos as aplicações práticas e as vantagens do DeFi. Bom, já te expliquei bastante, vamos tentar dar uma olhada aqui nos slides, senão também, poxa, tadinho de mim que ficou lá criando um monte de slides aqui, se empolga e começa só a falar, tá? Então, gente, entendido um pouco do contexto histórico daqui, né? Então, o surgimento do blockchain, você já entendeu lá dos caras da Xerox, né? Viram que era possível copiar, eles criaram uma coisa que é incopiável, irreversível e imutável, né? Só que para essa coisa ser irreversível e imutável, existe o mecanismo de consenso, que são lá justamente os trabalhadores que vão provar que isso aqui está verídico, né? O DeFi, então, o sistema centralizado, a gente chama de CeFi, e o sistema descentralizado, a gente chama de DeFi, Decentralized Finance, né? E aí, falando dos smart contracts, né? Eles vão funcionar na blockchain, tá? A blockchain não são as criptomoedas, não é o Bitcoin, a blockchain não é o Ethereum, a blockchain é o formato da rede, né? Lembra lá dos quadradinhos que eu mostrei para você que eles vão encadeando? Cara, isso aqui é o blockchain, né? Que é um software, um aplicativo, né? E o smart contracts é um contrato, ou seja, um conjunto de regras. Lá nesse smart contract, a gente vai ter as informações do contrato que são replicados em todos os nós da rede. O que são esses nós? Basicamente, todos os mineradores, né, os trabalhadores dessa rede aqui, né, tem várias formas de ter esses trabalhadores, né, de fazer essa autenticação, esse consenso, tá? Eu te mostrei aqui o exemplo mais normal, mais explicável, vamos chamar assim, né? E todos os nós da rede, ou seja, todo mundo que tem uma cópia da rede, vai passar a ter uma cópia desse contrato aqui também, né? Então, assim como o blockchain, afinal de contas, ele está na blockchain, ele é imutável e irreversível, e ele é estruturado na lógica de if and then, né? Se acontecer coisa, então faça isso, beleza? Bom, quais são as vantagens do DeFi? Primeiro, descentralização. Cara, a gente não depende mais de um governo, a gente não depende mais de uma bolsa, de um poder central. Autonomia. Cara, olha que legal. Autonomia. Se eu for pedir um empréstimo, ou melhor, cara, óbvio que tem os motivos, óbvio que tem, cara, várias coisas que fazem sentido, mas se eu quiser amanhã ir lá no banco e secar 100 mil reais.
Vamos supor que você tenha 100 mil reais na sua conta. Eu quero ir agora. Cara, são 10h22 da manhã, quero ir lá no banco sacar 100 mil reais. Eu posso? Não, você não pode, porque tem a prevenção à lavagem de dinheiro, não sei o quê, tem que provisionar, lá. Cara, você não pode. Aqui você 100% autônomo. O Pix, cara, eu posso mandar um Pix de 100 mil reais pra você agora? Não posso, porque tem um limite, não sei o quê, blá, segurança. Então, cara, não depende de mim. Aqui é 100% autônomo, cara. Você quer mandar 100 bitcoins pra alguém, se você tiver, você pode, cara. A segurança é a tua responsabilidade, né? É um acesso global. Cara, imagina o seguinte, ó. A gente está aqui num país que está se desenvolvendo, né? A gente teve a bancarização de muitas pessoas recentemente, né? Mas imagina você que lá, vamos dar um exemplo aqui, o cara que mora lá no Amazonas, numa comunidade ribeirinha, não tem uma agência bancária para ele ir. Concorda comigo? Tem até a caixa lá, que tem um barco flutuante, tem uma agência lá e tal. Mas, cara, não tem um banco que ele possa ir a qualquer hora. Ele dependia antigamente de lá abrir a conta. Ah, claro, hoje tem Nubank, baixa o aplicativo, não sei o quê, tem Starlink. Cara, mas aqui é um acesso global para todo mundo. Essa aqui é uma coisa que existe no Brasil. Ah, tem a Nubank, tem bancos digitais. Cara, será que lá na África tem um banco digital? Será que lá no meio do Oriente Médio tem um banco digital assim? Será que lá na Antártica tem um banco digital que atende a cara? Não, cara, as cryptocurrencies, a blockchain funciona em todos os lugares, né? Então, traz também uma inclusão financeira, justamente pelo acesso global, e tem um baixo custo, né? Uma vez de que não tem um monte de funcionários cumpridos, não tem toda aquela burocracia do Estado, o custo é muito baixo, né? O custo, basicamente, é na transação, onde a gente vai pagar a rede, né? Afinal de contas, estão trabalhando, eles estão gastando processamento de dados para autenticar essa coisa aqui, né? E aí, eu trouxe aqui um pequeno quadro comparativo para você do CeFi e do DeFi, né? Então, só para você se acostumar com o termo aqui, ó, CeFi, DeFi, não, Centralized e Decentralized, né? Controle dos ativos, né? No mercado centralizado, o mercado controla o fundo dos usuários, né? Então, a bolsa, o banco, esse tipo de coisa, né? No DeFi, o usuário tem total controle sobre seus fundos. Você pode, inclusive, botar num pendrive que a gente vai falar mais para frente, né? Os intermediários no Centralized Finance precisa de corretora, banco central. No DeFi não precisa, as operações são automatizadas tanto por transferências como smart contracts. Cara, porque se eu quiser plugar na rede da blockchain do Bitcoin, só para ser mais fácil, e transferir do meu dinheiro para você, cara, a rede vai autenticar e não precisa de nenhum intermediário, né? Acessibilidade, cara, no banco tem QIC, QIP, QA, restrição geográfica, a gente estava falando aqui da África, do meio do Oriente Médio, né? Aqui é qualquer lugar. Tem uma carteira de cripto, seja ela física, seja ela digital, seja uma exchange, você pode ter acesso. Segurança, depende da segurança da empresa, então se invadirem a minha conta lá, tem que ir lá e brigar com o banco. Cara, aqui é código da blockchain, mais transparente. Porém, se eu perder meu pendrive, se eu passar minha senha para alguém, ó, azar o meu também, né? Regulamentação, então o mercado normal, o mercado tradicional é altamente regulado, tem sempre regras governamentais, está sempre mudando. Cara, o Decentralized Market ou Decentralized Finance é completamente desregulado, né? É pouco regulado, né? Na verdade, a regulação vai existir para trazer segurança, para trazer acesso. A gente vai falar mais lá para frente sobre isso, tá? Tá sujeito a mudanças futuras? Tá, mas sempre vai existir lá o underground, sempre vai existir a cripto fora do acesso do governo. Só que aí é uma coisa mais para uma galera mais radical com isso, né? Os rendimentos, taxa de juros seguem a mediana do mercado, né? Seguem a taxa Selic. E aqui, poxa, tem empréstimos mais baratos, porque a gente segue uma taxa internacional. Então, eu vou mostrar depois para vocês que a gente consegue pegar empréstimos internacionais em DeFi já pagando ali 6,5%, 7% ao ano, que é baseado na taxa Selic, na taxa americana do FED, né? A transparência é limitada, né? Poxa, o máximo que a gente consegue ter aqui é um balanço da empresa, e aqui é totalmente transparente, né? É publicamente auditável, tá? Inclusive, galera, já vou mostrar para vocês, tá? Vou mostrar uma outra aula depois, tá? O blockchain é um conjunto de tecnologias. Isso aqui é super importante, tá? Ó, primeiro, blockchain é um conjunto de tecnologias. A gente vai ter aqui criptografia de hash, que eu mostrei para vocês. Vai ter o mecanismo de consenso. Vai ter rede peer-to-peer, que é de pessoa a pessoa, não depender de um organismo central. A tokenização, os smart contracts, tá? Então, é uma rede
blockchain é uma tecnologia que envolve várias outras tecnologias, tá? E aí, galera, ó, eu vou te desafiar. 30 minutos de aula aqui, cara, eu quero saber se você aprendeu ou se você tá de sacanagem comigo. Cara, eu separei 5 questões aqui. Então, lá nos nossos simulados, vai lá, faz, resolve, eu quero ver se você aprendeu mesmo, tá? E pra galera que curtiu o tema, não cai na prova, tá? Só a fim de entretenimento, deixa eu abrir aqui para vocês um site bem legal, tá? Deixa eu fechar minha apresentação. Eu vou vir aqui em blockchain, tá? Esse aqui é o site que registra todas as transações que estão acontecendo, tá? Então, se eu vim aqui, por exemplo, em Explore, deixa eu dar um Ctrl- aqui, que como eu uso uma mesa digitalizadora, fica meio zoado a minha tela, tá? Vamos ver se tá legal de enxergar aqui, ó. Aqui, ó, tá? Então, aqui tem, por exemplo, a gente pode ver a galera que está minerando, né? Então, quem que está distribuição de hash rate, ou seja, quem são os mineradores atuais, né? Então, unknown, né? Pessoas secretas, mineradores individuais. Aqui a gente tem a Antipool, que é uma mineradora. A gente tem aqui a Via BTC, F2 Pool, Marapool, né? Brains Pool, né? E aqui a gente tem as transações assim. Gente, isso aqui são todas as transações que estão ocorrendo neste exato momento, né? Então, você vai vendo, ó, que a cada segundo vão acontecendo novas transações. Transações, ó, o valor do Bitcoin aqui e o valor equivalente em dólar no momento, tá? E aqui, ó, tem a taxa de confirmação, aqui tem quais são as pools que estão processando essas transações aqui. E olha que legal, essas transações são todas públicas, tá? Elas são públicas, mas sigilosas, então eu não consigo saber a pessoa, o CPF, o endereço que ela mora, tá? Mas eu consigo ver se essa transação, de onde que ela veio, para onde ela foi. Eu vou clicar aqui num aleatório, só para você ver. Então, ela saiu desta carteira aqui, ó, saiu $2.000 desta carteira aqui e foi para essas 2 carteiras aqui, tá? Então, olha que legal, tá pendente, então a rede ainda está processando, os mineradores não tem que ir lá e processar essa transação aqui, ó, mas tem aqui, ó, o hash, né, o códigozinho do hash. Então, o valor de entrada, o valor em dólar equivalente neste momento, quanto que foi a comissão. Poxa, o cara mandou $2.600 e uma transação que custou aqui, ó, 41 centavos de dólar, né? Então, teoricamente, esse custo aqui é um custo bem baixo. Você está pagando aqui 41 centavos para mandar R$2.600. Até então, se você fizesse um TED de R$2.000, você ia pagar R$15, né? Então, poxa, só para vocês terem uma ideia aqui, vocês podem ir dar uma curiosidade. E tem um outro site bem legal aqui, para vocês darem navegada, que é o AV.com, tá? O AV.com. Esse site aqui é um site de DeFi, né? Onde você consegue aqui pegar empréstimos em DeFi, tá? Dá uma fuçada aqui para você ver as taxas, esse tipo de coisa aqui. Cara, você precisa conectar a sua carteira e óbvio que esse aqui é um computador público, o computador do estúdio da Top, vários professores gravam aqui, então eu não vou conectar, né, obviamente por segurança. Mas são 2 sites bem legais de você dar uma fuçada aqui, a AV.com e blockchain.com vai te dar uma coisinha legal. Beleza, galera? Até a próxima. Tokenização e NFT. Gente, eu preparei um conceito muito bom aqui. Estudei, preparei horas para mostrar esse conceito para você. Ó, presta atenção, tá? A tokenização é o processo de converter um ativo físico ou digital em um token digital registrado em uma blockchain. Esse token representa a posse, um direito ou uma fração do ativo original e pode ser transferido, negociado ou utilizado dentro de um ecossistema digital. GPT Chat 2025, né? Então, cara, cortando essa groselha aqui, o processo de tokenização é bem simples e para isso vou te contar uma historinha, né? A essa altura do campeonato aqui, você já sabe que eu sou um fã, um viciado, um apaixonado por carros, né? Cara, e eu tenho um sonho, né? Esse sonho aqui é um Mustang, opa, que letra feia, né? Um Mustang, é um Mustang Shelby GT500
É um carro especial ali, uma série especial. Esse carro aqui tem 770 cavalos. Cara, é um troço ignorantemente forte, ele é visceral, ele é ignorante. Para quê? Para nada. Só para fazer barulho, tá? Bom, se eu for comprar um carro, achei lá no OLX uma promo, assim, um negocinho, né? Um dealzinho lá. E, poxa, eu quero comprar esse carro. O que eu tenho que fazer? Primeiro, eu tenho que conferir o DUT do cara para ver se ele é o dono mesmo, né? Documento único de transferência. Aí eu vou ter que ir lá no CRVA, né? Sei lá o que é de vistoria automotiva para eles vistoriarem, ver se o chassi bate, se o carro não é roubado, se não sei o que, blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, né? Poxa, vamos fazer vistoria, vou pagar, ó, uma taxinha pro governo, né? Vou pagar uma taxinha pro governo, né? Poxa, eu paguei a taxinha no CRVA, eu vou lá no cartório. Lá no cartório, é um troço mais genial do mundo. O governo vai me cobrar para mim assinar um papel. Eles dizerem que eu sou eu mesmo. Né? Eles fazem cara crachá, olham para tua cara e vê se é tu que tá assinando. E para isso a gente vai pagar o quê? Taxinha, mais taxinha pro governo, né? Bom, se aqui tá tudo certo, aí eu vou ser dono e proprietário do automóvel dos meus sonhos, não é verdade? Bom, a todo esse lenga-langa aqui a gente chama de sistema centralizado. Este aqui é o sistema centralizado. Olha que lindo, maravilhoso, né? E se eu fizesse tudo isso aqui dentro da blockchain? Cara, não seria legal? Então, basicamente, é como se eu pegasse esse DUT, eu inserisse ele na blockchain. Cara, a partir do momento que eu inserir isso aqui na blockchain, que você já sabe muito bem o que é como se eu pegasse esse documento, eu e o proprietário antigo, a gente rasgasse isso aqui. Bom, eu fiz todo esse rolê aqui, o carro é meu, tá? O meu DUT tá lá, aqui, ó. Eu vou rasgar meu DUT. E esse DUT aqui, eu vou rasgar ele. E agora o que atesta a posse desse veículo é um arquivo digital lá, é um código dentro da blockchain. Este processo de rasgar aqui, ó, de rasgar o documento, de trazer para a blockchain, isso aqui eu vou chamar de tokenização. E adivinhem, senhoras e senhores, no processo de tokenização surge um token. E esse token nós chamamos de NFT. O que é um NFT? É uma sigla que stands by, ou seja, que significa, ó, non-fungible token. Ou seja, é um token não fungível. E aí você vai me perguntar, que caralhas é um token não fungível? E a gente traz pro português, né? Porque fungible nada mais é do que fungível. E a gente tem, então, os ativos fungíveis e os ativos não fungíveis. Gente, vamos pensar em moeda. Cara, quando eu falo moeda de verdade, real, os pilas, dinheirinho, R$1, $1, €1, qualquer dinheiro, né? Pesos, né? Então vamos pensar em moedas. Cara, eu tenho 5 notas de R$1 na minha carteira. É mentira, porque primeiro eu não tenho mais carteira, não tenho mais espécie, muito menos nota de R$1 que sumiu, né? Vamos dizer que eu tenho 5 notas de R$1. 5 notas de R$10, então. Qual que é a diferença entre essas 5 notas de R$10? Tem diferença. Tem aquelas antigas de plástico, tem umas notas, sei lá, se existe nota de R$10 ainda, enfim. Tem um número serial diferente, a data de fabricação é diferente, data de impressão, né? Mas o valor delas é o mesmo, concorda? Eu posso trocar notas de R$10 que não vai mudar nada, né? Bom, vamos pensar aqui nas ações. Cara, se eu tenho ações de Petro 4, Petrobras 4, se eu tenho Vale 5, cara, Petro 4, Vale 5, PSSA 3 é PSSA 3, e não importa se eu comprei lá no lote fracionário, se eu comprei no lote padrão, cara, é a mesma ação, é a mesma coisa.
Cotas de fundos imobiliários, sei lá, eu tenho o BTG, qualquer coisa, né? Tenho o HTMX11B, por exemplo, HTMX11 agora, né? HTMX11, HTMX11. Ou seja, todos esses ativos que, por mais que eles tenham pequenas características diferentes, elas são indiferentes, né? Diferentes, mas indiferentes. Poxa, dinheiro, ações, cotas de fundos imobiliários, né? Todas as coisas que não têm características únicas, né? Vamos botar aqui as cotas de FIIs também. São ativos fungíveis, ou seja, eles são trocáveis. Agora, uma coisa não fungível. Vamos pensar aqui num carro. Sei lá, qual que é o carro popular mais vendido do Brasil hoje? Eu acho que é o Polo, né? Então, vamos pensar lá um Polo branco 2025. Tem o meu e tem o seu. Eles são ativos fungíveis? Não são. Por mais que eles sejam Polos brancos 2025, fabricados pela Volkswagen, no mesmo dia, na mesma fábrica, eles não são fungíveis. Porque eles têm um chassi diferente, eles têm um código do Renavan diferente. Eu não posso simplesmente trocar com você. Tem um documento que diz que ele é único. A porcaria do DUT. O carro eu acho que é o exemplo mais radical. Mas, cara, a gente pode pensar aqui numa obra de arte. Eu posso pintar igual o Van Gogh. Mentira. Mas o quadro que o Van Gogh pintou é o quadro do Van Gogh. O que eu fiz é uma cópia, não é a mesma coisa. E aí, poxa, a gente pode pensar aqui na arte também, vamos pensar em músicas, né? É uma forma de financiamento dos artistas, né? Os artistas vendem parte dos direitos autorais das suas músicas para tentar financiar, tentar adiantar um dinheiro. Poxa, pode ser feito aqui através de um token, né? Não só de um contrato, mas de um token digital lá que está parte do direito autoral de uma música. Poxa, pode ser, isso aqui é um contrato, é um smart contract, né? Então aqui a gente tem os ativos fungíveis e os ativos não fungíveis. Então, a tokenização é o processo de criar um NFT, um ativo não fungível. Olha que legal esse processo, não é verdade? Bom, então, a tokenização, a gente vai ter frações ou a propriedade, né? Eu dei um exemplo aqui do DUT, do carro, então eu vou ter a fração completa da propriedade de um carro. Mas eu posso ter uma fração, né? Eu posso ter, né? Você já deve ter ouvido falar que é muito comum entre os milionários eles comprarem uma aeronave. Cara, uma aeronave, um avião é muito caro. Eles têm frações. Poxa, podem ser compradas aeronaves, pode ser comprado um avião onde os milionários compram um avião em 10 pessoas. Cada um tem 1/10 dessa propriedade. Então, é um token que pode ser dividido em 10, né? Então, poxa, cada um dos proprietários vai ter 1/10 da aeronave. Vai ter lá, nesse smart contract, junto com o token, o que ele pode e o que não pode fazer, né? Então, ele pode transferir a propriedade como inteira, como imóveis ou obras de arte e transação de empresa. É transparente, poxa, os tokens são registrados na blockchain, então você já sabe que é blockchain. Você vai lá, pode conferir as características, pode ver quem passou para quem, a que hora passou para quem, né? Então, pública, rastreável e imutável, né? Traz segurança, porque o blockchain garante os registros de propriedade sejam confiáveis, né? Lembra lá de prova de consenso. Vai trazer aqui também uma maior liquidez. Ativos tradicionalmente líquidos podem ser negociados de forma mais eficiente em mercados digitais, né? Poxa, por exemplo, aqui a música é mais fácil da liquidez. Poxa, imagina só, eu tenho um contrato de direito autoral de música de um cantor que você nunca ouviu. Porra, negociar um contrato é muito mais difícil do que entrar lá numa blockchain, apertar um botão e comprar um negócio, né? E por fim, temos também aqui a redução dos custos e eliminação ou redução de intermediários, né? Então a gente não precisa de um cartório, a gente não precisa de corretor, a gente não precisa de um agente, não precisa de nada, nenhuma dessas burocracias a gente pode eliminar, né? E aí, falando propriamente sobre o NFT, os Non-Fungible Tokens, né? O Non-Fungible Token é um ativo digital único e insubstituível, registrado na blockchain, que comprova a propriedade e a autenticidade de um item digital ou físico. A gente vai ver daqui a pouco, tem vários tipos de NFTs, tá? Mas vamos se concentrar nesse aqui primeiro, que é mais fácil de entender, né? Quem me trouxe essa descrição aprofundada foi ele, GPT Chat, ok? E aí, quais são as características de um NFT? Ele é não fungível, né? Então você já entendeu que é não fungível, que ele não pode ser substituído, porque ele é único, diferente das moedas. Olha que legal, né? Uma moeda, um Bitcoin, um Ethereum, uma Solana, é uma moeda. Então tem característica de moeda. Se tem característica de moeda, é
fungível. Um NFT, ele é não fungível, ou seja, ele não pode ser substituído por outro idêntico, né? Igual lá o quadro do Van Gogh. Não adianta eu pintar igualzinho o Van Gogh e eu não ser o Van Gogh, não rola, né? Registrou na blockchain. Como NFTs são armazenados em blockchain, eles garantem uma transparência, segurança e imutabilidade, impedindo falsificações, e é uma propriedade digital, porque quem possui um NFT tem um certificado digital de autenticidade que pode representar uma arte, músicas, vídeos, contratos de imóveis, colecionáveis e até mesmo outras utilidades que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Quais são os principais exemplos de NFTs que a gente viu lá naquela hype do NFT, né? Poxa, artes digitais, né? Lembra que tinha lá o Bored Apes, até o Neymar comprou um Bored Apes, né? Que dava acesso a uma comunidade exclusiva de barcos em Mônaco, sei lá eu, né? Jogos do metaverso, então a gente teve o Axie Infinity, foi uma grande febre. O Sandbox, que é um joguinho bem legal também, de metaverso, então, poxa, você pode ganhar dinheiro. São jogos que chamam Play to Earn, né? Você joga para ganhar dinheiro. Documentos, contratos, né? Então empréstimos, diploma, licença, propriedade de carro, né? Ingressos e acessos, né? Poxa, aqui no Grupo Primo mesmo, o Bruno Perini tem um evento para quem tem as NFTs do viver de cripto que são passadas de geração em geração, né? Então você vai lá no evento, devolve aquela NFT e aí quando ele faz a venda de novo curso, ele passa essa NFT para os primeiros compradores. Quando eles vão no evento, eles vão lá e passam de volta. E olha que legal, como é um NFT, é único, não fungível, quando você recebe essa NFT, você pode, não quero no evento, você pode vender para outra pessoa, né? Olha que legal. Então, vai surgindo aqui também um mercado, né? E quando a gente fala de novas estruturas de mercado, poxa, é um pouco de tudo que a gente falou aqui de CeFi, DeFi, NFT. Então, vai vendo como não tem como eu separar esse conteúdo, né? Eu posso tentar te ajudar aqui na estrutura do edital da prova, mas eles vão se misturando, né? CeFi, DeFi, Smart Contract, NFT, blockchain, né? Vê como está tudo amarrado? Então, com todas essas novas tecnologias que surgem, as três principais são as exchanges, né? Então, basicamente são as corretoras de cripto. Onde é que eu vou comprar uma cripto? Você pode ir lá, achar alguém no LX, no grupo do Facebook, ou você pode comprar numa corretora. E a gente tem as corretoras centralizadas, como, por exemplo, a Binance, a Coinbase, a gente tem a Mercado Bitcoin, que é uma grande corretora brasileira, e a gente tem as descentralizadas, né? Tem aqui a Uniswap, PancakeSwap. Inclusive, é legal você ir lá e olhar aqui a Uniswap. Só que a Uniswap, você tem que ter cripto para trocar cripto, né? Porque já é uma coisa completamente descentralizada. Você pode ir lá na Uniswap conectar a tua wallet, né, a tua carteira, a tua hot wallet, a tua cold wallet, e comprar cripto diretamente pela Uniswap. Pode, mas você vai pagar como? Você vai pagar em dólar? Você vai pagar através do cartão de crédito? Então você vai conectar a Uniswap através de uma corretora lá centralizada. Cara, é muito bacana esse tópico aqui, não vou aprofundar muito, só vai confundir vocês, tá? A gente tem os Automated Market Makers, então assim como no mercado de ações tem os Market Makers para dar liquidez, algumas novas criptos podem necessitar de liquidez. Então a gente tem aqui Market Makers automatizados, né? A gente tem o Crew Finance, Balancer, SushiSwap e tem também as plataformas propriamente dita de DeFi, né? Que a gente vai ter o Lending and Borrowing. Cara, a gente pode pegar empréstimos em cripto. A gente tem a Aave e a Compound aqui, que são as duas maiores. Galera, não vou ficar entrando, mostrando aqui, senão eu vou me entusiasmar. E aqui, ó, lembrando que é para a tua prova. Então, se você curtiu esse assunto, dá uma olhada aqui na Aave, na Compound, tá? Você tem que conectar a tua carteira para ter acesso à taxa de empréstimo. Então, obviamente, que eu não vou fazer aqui em um computador público da Top Invest, onde outros professores gravam também, né? E tá volátil, tá na rede, né? E aí, para testar, ó, se você aprendeu ou se você tá de sacanagem, se você tá só ouvindo automático, se você tá prestando atenção. Então, vamos fazer as questões. Vem comigo aqui, ó. As questões estão lá no simulado, ó. Te vejo lá. Eu sei que você estava ansioso, mas nós finalmente chegamos nela. Sim, a aula das criptomoedas. Criptomoedas, Bitcoin. Sim, senhoras e senhores. Só que, galera, não quero ser estraga prazeres, mas você já sabe o que é uma criptomoeda à altura do campeonato que nós encontramos. E aí, eu exerci aqui, ó, meu poder de síntese. Eu fiz uma frase que, para você que assistiu às aulas anteriores, diz tudo, e para você que não assistiu, não diz nada. Ó, se liga. Nem usei o ChatGPT dessa vez, ó. Criptomoeda é uma moeda digital que funciona na tecnologia de
blockchain, Stumpf, Kleber. Olha que lindo! Para você que entende que é blockchain, já entendeu tudo, né? E uma moeda, você já sabe que ela é não fungível ou ela é fungível? Hã? Responde aí, é a pergunta mais essencial de todas, né? Porque, gente, quando a gente fala de uma opa, vamos escrever bonitinho, né? Deixa eu puxar até para cá, né? Deixa eu puxar meus parangudangos todos para cá, né? Quando a gente fala de uma criptomoeda, ela é exatamente isso. Cara, ela é uma moeda na rede do blockchain. E quando a gente fala de moeda, qual é a característica de uma moeda? Seja real, dólar, Bitcoin, Ethereum, euro, peso, qualquer moeda. A moeda tem 3 características essenciais. A primeira delas é ser um meio de troca. Bom, o que é ser um meio de troca? Cara, eu quero comprar um Mustang Shelby GT500. Eu posso comprar um Mustang com Bitcoin? Consigo. Eu dou um jeitinho, mas eu consigo. Com real eu consigo? Consigo. Com pesos, com... Cara, qualquer moeda, de fato, é uma moeda de troca. Eu posso comprar desde um Mustang, eu posso comprar um apartamento, a casa dos meus sonhos, ou posso comprar um xizão, né? Um hambúrguer para mim comer agora no almoço. Ou seja, uma moeda de troca, um meio de troca, é uma coisa que basicamente eu consigo trocar aquilo por qualquer coisa, né? A gente pode dizer aqui no Financeiros, é uma coisa que tem liquidez. Basicamente, eu consigo trocar por qualquer coisa. Além de ser um meio de troca, uma moeda precisa ser uma unidade. Deixa eu botar em maiúsculo, que vai facilitar aqui a gente entender o conceito, né? Ela precisa ser uma unidade de conta. Ou seja, eu preciso poder mensurar quantos daquilo custa alguma coisa. Por exemplo, vou pegar um iPhone. Quantos reais custa um iPhone? Cara, sei lá, 8 mil reais. Ou 0,006 satoshis, que são os bitcoins, custa X Ethereums, custa, sei lá, $600. Então, ela é contável. Eu posso mensurar o valor de alguma coisa naquela unidade. Então, a gente pode usar para mensurar o valor. E a terceira unidade, a terceira característica de uma moeda aqui, que por mais que eu não concorde 100%, os especialistas concordam, ela tem que ser uma reserva de valor. E aí, por que eu não concordo? Né? E por que eu acho que as criptomoedas são uma reserva de valor e as moedas tradicionais não? Porque se você tem reais, o real não vai ser uma reserva de valor. Ela é uma moeda inflacionária, ou seja, ela vai perdendo valor. O dólar, por mais que mantenha mais valor, também é uma moeda inflacionária. Com o passar do tempo, ela vai perdendo valor. O euro, né? Todas as moedas, com o passar do tempo, vão perdendo valor. Já as criptomoedas, porque vai ter um número máximo, né? A gente sabe que vai ter um número máximo de bitcoins, então o valor delas vai subindo. Então, essas aqui são as 3 características essenciais de uma coisa ser uma moeda. Ser um meio de troca, ser uma unidade de conta e ser uma reserva de valor, né? Óbvio que se a gente alongar o prazo aqui, vamos falar de 10 anos, o dólar, real, o euro, não é uma reserva de valor. Mas se a gente falar de 30 dias, poxa, o real é uma reserva de valor. Daqui a 30 dias, basicamente, a gente vai comprar as mesmas coisas que a gente compra hoje, né? Então, essas são as 3 características de uma moeda. E lembre-se sempre que as moedas são fungíveis, ou seja, elas não têm características que as tornem únicas, né? Então, uma criptomoeda nada mais é do que uma moeda na blockchain. Ai, que máximo! A minha definição, meu poder de síntese é muito apurado. Você não concorda comigo? Criptomoeda é uma moeda que funciona na tecnologia blockchain. Perfeita essa síntese, não é? Bom, e aí,
quais são as diferenças, né, de uma cripto em relação a uma moeda tradicional? Bom, a moeda tradicional é centralizada. Depende do banco central, depende do governo, né? Criptomoeda não depende do governo, ela está na rede e lá ela se vira sozinho, né? Imutabilidade. As transações registradas na blockchain não podem ser alteradas. Tipo assim, um Bitcoin, você pode me pagar esse Bitcoin de volta. Não tem como apagar aquele registro, né? Está lá para sempre. Agora, o banco te cobrou uma taxinha. Você vai lá e deleta a taxinha, ponto, sumiu e acabou, né? Transferência global, a gente falou bastante sobre a inclusão, né? A gente falou lá da galera que está na África, que está na Ásia, que está no Oriente Médio, né? Talvez não tenha um Nubank para eles, não tenha talvez um banco digital. Agora as criptos, eles estão acessíveis ao mercado financeiro, né? Programabilidade, né? O tal dos smart contracts, né? Lembra do if and then, né? Se acontecer isso, então faça isso, né? Vão aumentando a funcionalidade das criptomoedas, né? E quando a gente fala das criptos, a gente começa a entrar numa outra esfera aqui. A gente começa a entrar na esfera da negociação. Gente, como que a gente pode negociar criptomoedas? Como que a gente negocia uma moeda tradicional? Eu posso ir no banco negociar com ele, eu posso fazer um empréstimo, eu posso ir no mercado, eu posso usar o cartão de crédito, eu posso negociar com você, eu vou lá, te dou R$5, né? Então, essas são as formas. No mercado de criptos, também tem várias formas de negociação. A gente tem as chamadas de formas reguladas, né? Então, aqui a gente vai ter as exchanges reguladas. No Brasil, a gente tem a Mercado Bitcoin, é a maior corretora do Brasil de criptomoedas, né? A gente tem a Binance, que é a maior do mundo, né? Então, são ambientes regulados. A gente tem os ambientes desregulados, né? Por exemplo, lá na Uniswap, você consegue comprar moedas cripto sem passar por um ambiente centralizado. Só que você vai negociar de cripto para cripto. Então, você tem que ter alguém regulado para você conectar a sua carteira e você conseguir pagar em dólares para fazer a primeira compra para entrar no mercado cripto, né? P2P, né? Então, peer-to-peer ou pessoa para pessoa. Mesma coisa que eu trocar R$5 com você, né? Vou lá e te dou R$5 porque você me deu alguma coisa, né? Então, também pode acontecer isso no mercado cripto, né? Tanto com cold wallet ou hot wallets, né? Ou mesmo a custódia dentro da exchange, né? E os ATMs, que são espécies de caixa eletrônico, né? Então, basicamente, eu vou lá e conecto a minha wallet e eu posso sacar em reais, posso sacar em dólares, né? Então, são as 4 instâncias de que a gente pode negociar as criptomoedas, né? E aí, um tema muito polêmico é sobre a guarda, né? Quando a gente fala da guarda de moedas, são 3 ambientes que você pode guardar. Vamos ver, ó, a gente tem na exchange, né? Na corretora. A gente tem o mercado Bitcoin, que está no Brasil, é uma empresa brasileira. A gente tem a Binance, que é a maior do mundo. Ela está lá em um paraíso fiscal. Qual que é o problema? Lembra que aqui a gente está falando do universo descentralizado. Gente, uma explicação leiga, tá? Quando você compra uma cripto lá na Binance, na rede Bitcoin, está escrito que a Binance tem X criptomoedas. Está tudo dentro da wallet da Binance. E dentro da Binance você separa, ó, o Kleber tem X, o João tem Y, o outro tem não sei o que, não sei o que, não sei o que, tá? Então, é descentralizado. Quando você compra uma ação, é centralizado. Você comprou lá na corretora, mas tem a B3, né? Então, a B3 tem lá uma central de custódia que ela sabe para onde está e está custodiada, ou seja, a sua ação está guardada na corretora. Aqui está guardado na corretora. E se a mercado Bitcoin sumir? E se a Binance sumir? Blá blá, perdeu tudo, já era, acabou. Não tem CVM, não tem ninguém para se correr. Ao mesmo tempo que é incrível, tem um risco, concorda comigo? Bom, se é arriscado deixar lá na exchange, o que eu posso fazer? Já sei. Eu vou ter um aplicativo próprio que eu que vou cuidar. Então você vai pegar a cripto que você comprou lá e vai mandar para a tua hot wallet. O que é uma hot wallet? É uma aplicação web. Cara,
N carteiras digitais que são chamadas de hot wallets. Então, você vai guardar as tuas criptos dentro de uma carteira digital. É muito mais seguro do que uma exchange? É mais seguro. Cara, como é que você vai acessar a tua wallet? Através de 12, ou agora tenho novas com 18 palavras. Bom, você vai ter 18 palavras-chave que você vai utilizar para acessar essa sua carteira. Perdeu as palavras-chave, ó. Lascou, né? Só que ela está conectada na web, então ela é sujeita a invasão. Óbvio, tem N coisas de segurança, mas ela é sujeita a invasão. Agora, a gente tem uma coisa chamada de Cold Wallet. Né? Cold Wallet não é conectado na rede, é um dispositivo físico. Desse dispositivo físico, você precisa ter uma senha e você vai guardar, sei lá, no seu cofre, na sua casa, andar com ele no bolso. Né? Então, a gente pode aqui traçar uma pirâmide, né? Então, aqui, com mais risco, deixa eu fazer bonitinho, né? Então, vamos traçar uma pirâmide aqui, bem bonitona. Vamos colocar 3 degraus, né? Aqui embaixo, a gente tem mais risco. Então, como a gente tem mais risco, mas é mais simples. Aqui a gente está falando das exchanges, né? Mercado Bitcoin e Binance. Bom, se é mais simples, obviamente a gente tem mais pessoas, tá? Então esse aqui vai ser o racional. Mais risco, mais simples, mais pessoas. Com o risco intermediário, a gente vai ter aqui as hot wallets. Só que, gente, é mais complicado você guardar o dinheiro no hot wallet. Você tem que ter uma carteira digital, você tem que ter, N coisas aqui para poder guardar nela. Então, é um risco médio, mais complicadinho, menos pessoas. Já as cold wallets são arquivos físicos que você tem que guardar, você tem que cuidar, tem que lembrar a senha. É mais seguro. Menos risco, mais complicado, menos pessoas, né? Então, essa aqui é a pirâmide. E aí, é uma coisa de você encontrar o meio termo, tá? Porque, por exemplo, o meu dinheiro, vamos chamar grosso, nem tem muito dinheiro em criptomoedas, está lá nas exchanges, está lá na Binance, porque é mais simples, porque é mais barato, é mais fácil. Eu tenho uns troquinhos em uma hot wallet. Por quê? Porque eu já fui jogar Axie Infinity, porque eu fui testar, eu sou entusiasta e tal. Cold Wallet, cara, eu não sou tão entusiasta assim, não tenho tanta grana assim em cripto para ir atrás. E me conhecendo, cara, é uma Cold Wallet, um arquivo físico que eu tenho pavor de coisas físicas, né? Eu perco tudo, porque eu tenho TDAH, assim, diagnosticado. Cara, eu perco as coisas, eu esqueço as coisas, cara. Eu nunca mais vou lembrar onde que eu enfiei aquele pendrive desse tamanho aqui. Então, para mim, é mais arriscado. Cara, uma hot wallet, perdi as 12 palavras, foi pro beleléu. Agora está no exchange, poxa, uma exchange grande, eu posso recuperar a conta e tal, né? Meio regulado, então aí você tem que entender o seu perfil de risco, né? Você tem que fazer uma suitability, qual é o risco que você quer correr com as suas criptomoedas, né? E voltamos ao nosso quadro aí, aprendeu ou tá de sacanagem com a minha cara? Deste conteúdo aqui, ó, 5 questõezinhas para você praticar, ó. Te vejo no simulado, tá? Olha quantos nomes malucos a gente viu aqui nesses últimos dias, nessas últimas aulas, nesses últimos minutos, né? É blockchain, é hash, é smart contracts, tokenização, NFT. Cara, já tem uma sopa de letrinhas gigante no mercado financeiro e... Gente, e se eu quiser investir em criptomoedas e não quiser saber de todas essas milhares de coisas complexas, tem como? Sim, e aí que surge então um pouco de regularização nesse mercado underground e surgem então as criptomoedas no mercado tradicional. Como é que a gente, através do mercado tradicional, a gente consegue acessar essas criptomoedas e participar desse movimento, assim que a gente pode dizer, né? Gente, no mercado de criptomoedas tradicional, a gente vai olhar para 3 coisas importantes, tá? Primeiro,
Óbvio que a grande reguladora de ativos imobiliários no Brasil, a gente tem a Comissão de Valores Mobiliários, né? E a gente tem as instruções normativas que regulam, literalmente regulam as coisas. Instrução normativa, a CVM 175, que regula os fundos de investimento imobiliário, os fundos como um todo, né? Fundos imobiliários, fundos de ações, tudo, né? A gente tem várias outras resoluções da CVM, né? Agora, aqui, a gente não tem uma instrução normativa da CVM para isso. Então, bem claro, ó, a gente tem na CVM um parecer número 40, tá? Então, é uma coisa mais soft, tá? Então, a gente tem o entendimento da CVM, a gente tem como que a gente vai acessar as criptos, de fato, no mercado tradicional, em bolsa de valores, em fundos, esse tipo de coisa. E também vamos ver aqui sobre os ETFs de criptomoedas, que são uma forma bem fácil de a gente acessar isso aqui, né? Quando a gente fala lá da CVM número 40, a CVM tem a sua própria descrição de criptoativo. Muito embora eu e o Clebinho concordemos aqui que a minha descrição é de que criptomoeda é uma moeda na blockchain, é muito melhor. A CVM diz o seguinte, ó, ativos representados digitalmente, protegidos por criptografia, que podem ser transacionados e armazenados por meio de tecnologias de registro distribuído, ou DLT, como a blockchain, beleza? Então isso aqui é um criptoativo para CVM. Qual que é o objetivo desse parecer? Obviamente é um caminho para a gente descobrir como que a gente vai regular isso aqui, né? Consolidar o entendimento da CVM sobre as normas aplicáveis para os criptoativos que sejam considerados valores imobiliários. Olha só, então eles estavam olhando para os criptos, como é que a gente pode considerar essa cripto aqui um valor imobiliário? Esclarecendo os limites da atuação da autarquia, ou seja, da própria CVM, e a forma de exercer os poderes de... Aqui estava o segredinho, né? Poderes de normatização, fiscalização e disciplina do mercado de capitais. Então, como que a CVM do mercado centralizado, o CeFi vai meter a mão aqui, ó, no DeFi, né? É um pouco disso aqui esse parecer, né? A abordagem da CVM em relação a novas tecnologias, olha que lindo, né? A CVM se mostra receptiva às inovações tecnológicas que influenciam positivamente o mercado de valores imobiliários, enfatizando que a adoção dessas tecnologias deve ampliar horizontes e não limitar o exercício de direitos, né? Lindo na teoria, né? Só que, olha, presta atenção, meu filho, porque esse negócio aqui é o mais importante que vai cair na tua prova. Inclusive, temos questões sobre isso, que é a taxonomia dos tokens, ou seja, qual que é o nome que a gente dá aqui para esses tokens, né? Os tokens, eles vão ser divididos em 3 formas. A gente tem o token de pagamento. Basicamente, a gente tem aqui uma cryptocurrency, uma criptomoeda, os tokens de utilidade e o token referenciado a determinado ativo, né? Os de utilidade, a gente usa bastante aqui no grupo, e referenciado a determinado ativo também, né? Bom, vamos ver, ó. Token de pagamento. O que é o token de pagamento? Para você pagar alguma coisa, você precisa de moeda, né? Lembra quais são as características de uma moeda? Unidade de conta, manter o poder e ser... um bem trocável, né? Uma coisa que você pode usar para trocas, para compras e vendas, né? Então, busca replicar as funções da moeda, como unidade de conta, meio de troca e reserva de valor. Ou seja, né? Eu estava aqui tentando puxar da memória e estava escrito, né? Token de utilidade. Bom, gente, olha só. Token de pagamento. Vamos facilitar a nossa vida, ó. Criptomoeda, ok? Token de pagamento, criptomoeda. Token de utilidade, utilizado para adquirir ou ingressar determinados produtos ou serviços. Cara, a gente pode pensar aqui como ingresso cripto. Ingresso cripto. Imagina o seguinte, né? É uma coisa que a gente faz aqui no grupo. Lá tem o VR Cripto, que é do Bruno Perini. Quando começou isso aqui, né? O Perini, que é um aficionado por VR, por cripto, ele criou um NFT, que são vários rostinhos dele. Se eu não me engano, são 100, tá? São 100 variações de NFT do Bruno Perini. E aí tem algumas especiais. E essas especiais, se eu não me engano, são 10, são tão especiais que dão acesso a um evento exclusivo que ele faz lá no grupo Primo para essa galera. E olha que louco. É um ingresso. É um NFT, é um Non-Fungible Token, que é um ingresso. Então, quando cada uma dessas figurinhas, você tem algum benefício diferente. Uma é tirar uma dúvida com ele, outra é participar do evento, enfim, né? E quando você usa o ingresso, o token não deixa de existir. O token
Ó, o token que estava aqui com o Clebinho, né? O Clebinho comprou um NFT meu para ir num evento presencial que eu fiz no Grupo Primo, tá? E aí, o Clebinho foi no evento, ó, como que ele pagou? Ele me devolveu o ingresso. Aí, vou fazer de novo esse evento e vou distribuir para alguns alunos que comprarem algum curso especial meu. Volta para eles, né? Então, percebe que é um ingresso reutilizável, né? E o token referenciado a um ativo, né, representa um ou mais ativos tangíveis ou intangíveis, incluindo security tokens ou stablecoins e NFTs, né? Então, aqui a gente tem as stablecoins, né? Por que uma stablecoin, né? Então, pensa, a Bitcoin, ou o Bitcoin, o Ethereum, a Solana, são moedas com muita volatilidade. Bom, e se eu quisesse usar uma moeda cripto, mas ter mais previsibilidade, que eu pudesse atrelar o real ao dólar, né? Então, existem moedas, né, que são referenciadas. Poxa, então existe uma moeda que é referenciada ao dólar, ok? Então, quando a gente compra a moeda, ela está muito próxima ali do valor do dólar. A gente pode fazer isso via o mercado cripto, ao invés de fazer isso aqui através do mercado tradicional, né? Inclusive, você pode usar isso como estratégia de negociação, né? Você tem um pouco de Bitcoin, um pouco de Ethereum, e tem um pouco de USDT, que é essa moeda aqui que é referenciada ao dólar, né? Então, você tem ali, poxa, você pode trocar de uma criptomoeda para outra, não precisa literalmente vender, beleza? Bom, vamos comparar esses três carinhas aqui, ó. Característica, finalidade, o pagamento de token, então aqui, ó, vamos lembrar de criptomoedas, então vamos lembrar aqui sempre do Bitcoin. Aqui a gente vai lembrar lá do Perine, e aqui a gente vai usar o USDT lá, que é a cripto, que é pareada no dólar, né? Então, meio de pagamento, criptomoeda meio de pagamento, aqui acesso a produtos ou serviços, aqui representação digital ou de ativos reais, né? Então, representação de um ativo real, que é o dólar, né? Regulamentação, normalmente não regulados, aqui pode estar sujeito a uma regulação específica, então, poxa, eu posso vender o ingresso via token? Posso, mas é um evento, então eu tenho que, por exemplo, atender lá, sei lá, limitação dos bombeiros de pessoas, tem que ter programa de prevenção contra incêndio, né? E aqui, ó, regulados dependendo do ativo subjacente. Então, o dólar tem sua regulação. Exemplo, aqui Bitcoin, Litecoin, Ethereum, Solana. Aqui a gente tem um token de acesso a uma plataforma ou software, ou evento, como é o nosso caso aqui. E aqui a gente pode ter um token lastreado em imóveis, ouro, commodities, dólar, né? E por fim, aqui embaixo, né, nós temos os benefícios, que transferências rápidas e sem intermediários, facilita interações dentro de um ecossistema fechado, que é o ecossistema do Grupo Primo, e permite o fracionamento e liquidez para ativos físicos, que é um pouco daquele exemplo que a gente falou também lá do nosso carro, né? E aí, a instrução da CVM ainda preza sobre a divulgação de informações, né? Quando a gente tenta aqui uma espécie de tentar regulamentar, ênfase na importância da ampla e adequada divulgação de informações para garantir a proteção dos investidores e a integridade do mercado, seguindo o princípio de full disclosure, ou seja, vamos liberar todas as informações, né? A atuação da CVM no mercado de criptoativos. A CVM reforça que está atenta ao mercado de cripto que sejam valores imobiliários. Então, uma criptomoeda é um valor imobiliário, o NFT é um valor imobiliário, né? E adotará as medidas legais cabíveis para prevenir ou punir eventuais violações às leis e regulamentos do mercado de valores imobiliários brasileiro. E, por fim, a continuidade dos estudos de regulação, a autarquia continuará aprofundando o estudo e análise do tema e de sua aplicação ao mercado de capitais, podendo, caso necessário, regular esse novo mercado, inclusive à luz da sua experiência com o sandbox regulatório. Ou seja, né, a CVM, tá de olho no pimpolho, então tem que ficar bem esperto, né? Bom, e para a gente ir para o encerramento aqui dessa aula, deixa eu voltar aqui para a minha tela aqui, né? Deixa eu botar aqui embaixo que eu gosto mais. Então, aonde que a gente pode encontrar os criptoativos no mercado tradicional, né? Lembra daquele negócio da acessibilidade. Inclusive, tem o lado negativo, né? O lado negativo de que onde a grande graça do mercado cripto, da blockchain, do DeFi é justamente ser descentralizado, tem esse grau de profundidade, de ser uma coisa mais underground, de você ter que estudar. Olha quantas siglinhas, quantos esqueminhas novos a gente aprendeu aqui. Quando a gente traz do underground e traz um pouco de regulamentação, trazendo isso para o mercado financeiro tradicional, a gente começa a dar acesso às pessoas também. Porque, poxa, eu posso investir através de um fundo, posso investir através de um ETF. Então, aonde que eu posso, no mercado tradicional, estar exposto às
criptomoedas, a criptoinvestimentos, vamos chamar assim, né? Então, primeiro, ETFs, né? A gente tem vários ETFs de criptos ativos, né? Tem vários ETFs ativos de cripto, ou criptoativos, né? O primeiro, e o mais importante de todos, foi o Hash 11, né? O Hash 11, ele é um ETF que ele investe em criptomoedas. Por quê? Ele tem 70,58% em Bitcoin, 26,97% em Ethereum e 0,98% ele está exposto a outras moedas, né? A gente sabe que tem umas 10 moedas aqui que fazem sentido e o resto, a maioria, é o chamado shitcoin, né? Ou moeda lixo, moeda de merda que não serve para nada, né? Óbvio que tem várias moedas, por exemplo, Mercado Pago Coin, tem vários que são programas e tal, eles estão na blockchain, podem ser negociados e tal, mas, né, moedinha de empresa a gente não tem sentido ficar acumulando, né? E aí, a gente tem outros ETFs, né? Eu trouxe aqui o QBTC11, né, dentro da nossa bolsa aqui, que ele é 100% em Bitcoin. E olha que business do caramba, eles cobram, se eu não me engano, né, 0,70% ao ano, ou 0,07%. Legal até confirmar aqui, deixa eu até confirmar aqui. Pausem. Voltamos, senhores, ó, a taxa, pasmem, é de 0,75% ao ano no momento que eu gravo esse vídeo, tá? Então, se você quer dar quase 1% do seu dinheiro para alguém comprar Bitcoin para você, pode também, né? E a gente tem fundos de investimento propriamente dito. E olha só, quando a gente vai ter um fundo de investimento dentro da instrução aqui, ó, 175, a gente precisa enquadrar ele nas classes. Ele pode ser um fundo de multimercado, única e exclusivamente, né? Então a gente tem aqui, ó, por exemplo, Hashdex Criptoativos Explorer, e esse cara aqui possui até 40% de exposição ao mercado cripto. Então ele é um fundo multimercado. A gente tem o Hashdex Criptoativos, que é um fundo destinado a investidores profissionais, ou seja, aqueles caras que têm mais de 10 milhões de reais, atestam por escrito, blá, 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 com até 100% de exposição, né? Outra vertente é que a gente pode investir através de BDRs de empresas relacionadas, né? Poxa, o que a gente precisa para uma mineração? A gente precisa de placas de vídeo. Então, eu tenho aqui, ó, NVIDIA, uma fabricante de placas de vídeo. Ou a gente tem as corretoras. No Brasil, a gente não tem uma listada. A gente tem, por exemplo, a Coin84, que é a Coinbase Global, que é o BDR de uma das maiores exchanges lá dos Estados Unidos da América. Beleza, galera? E aí, encerramos essa aula aqui com o nosso quadro Aprendeu ou tá de sacanagem, ó. 5 questõezinhas para você responder, ó. E aí, já respondeu?